Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Temos um material, olha, bem intrigante aqui. É um trecho de Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Uma obra clássica, né? É uma carta com conselhos sobre tentação. Só que de um ponto de vista, assim, bem peculiar, bem sombrio. A nossa ideia aqui é investigar a fundo as estratégias de manipulação que aparecem ali. Vamos focar em como elas se aplicam à sexualidade, à atração, aos relacionamentos. Vamos tentar desmembrar isso, sabe? Entender a lógica por trás. Ok, então, vamos começar essa exploração. A carta já abre com um tom meio contrariado. O Fitafuso, quem escreve, né? Ele tá frustrado porque os ataques diretos à castidade do alvo dele, o paciente, bom, eles não funcionaram, pelo menos por agora. Mas o que chama a atenção é o porquê dessa irritação toda. Não é só o fracasso, tem algo a mais aí. Exatamente. O ponto crucial, pelo que a carta diz, é que o tal paciente percebeu uma coisa. Ele entendeu que esses momentos de tentação sexual forte, eles não são para sempre. Passam. Ah, interessante isso. E essa percepção, que parece simples, né? Mas ela desmonta o que o Fitafuso chama de melhor arma, que é aquela sensação de que não tem jeito, sabe? Que a única saída é ceder para ter alívio. A inevitabilidade. Isso. A esperança de que dá para aguentar firme, que a tempestade vai passar, isso é visto como um perigo para a estratégia deles. Entendi. Então a frustração não é só pela resistência, é por perder essa ferramenta psicológica, a da desesperança. O alvo sacou essa natureza meio cíclica da tentação e aí o jogo muda. Exato. A carta até menciona como um plano B que ficou para depois a ideia de dizer que castidade faz mal para a saúde, né? Pois é. Uma desinformação bem direta, né? Apelando para o medo, para a preocupação com o corpo. Isso é um exemplo clássico de tentar minar uma convicção moral ou espiritual, atacando por outro lado, usando pseudociência, medo, mas o ponto central é neutralizar essa desesperança. Quando a pessoa entende que a tentação vai e vem, que tem calmaria, aí a pressão para ceder diminui muito. O poder do manipulador está muito nessa ilusão de que a crise é permanente. Faz sentido. E como a tática direta falhou, a estratégia tem que mudar. Se não dá para usar a sexualidade para luxúria direta, o plano B fica mais sutil. Usar a sexualidade para levar o alvo para um casamento. Mas, claro. Não qualquer casamento. Exato. Um casamento que sirva aos propósitos deles, do manipulador. E isso leva direto para a questão de como se tentaria manipular o próprio gosto sexual de alguém ou até de uma sociedade inteira. Essa mudança de tática é chave na lógica da carta. A ideia não é impedir o casamento sempre, mas é garantir que seja o tipo errado de casamento. Um que não traga felicidade de verdade, apoio, crescimento espiritual, mas que traga atrito, infelicidade, talvez até corrupção mútua, né? Nossa. O foco sai do ato sexual isolado e vai para a escolha do parceiro para a vida, mirando um resultado ruim a longo prazo. E aí, a escala da manipulação que a carta descreve aumenta muito, né? Fala de grandes mestres, tipo entidades superiores ali na hierarquia deles, que trabalhariam para criar orientações erradas no gosto sexual de cada época. E como? Influenciando quem dita moda, né? Artistas, estilistas, publicitários, essa turma. E o objetivo disso, como está descrito lá, é bem direto. Afastar homens e mulheres dos tipos de parceiros com quem eles teriam mais chance de construir casamentos felizes, estáveis, férteis e espiritualmente alinhados. É apresentado como um esforço calculado para sabotar uniões que seriam construtivas. Uma vitória sobre o que a carta chama de natureza, ou a ordem que o inimigo, Deus, né, queria. A ideia é criar um descompasso entre o que seria bom ou adequado por si só e o que vira moda, o que se torna desejável socialmente. Exato. Sugere que não é por acaso, é orquestrado por essas forças aí. Mas como isso apareceria na prática? A carta dá exemplos, né? Sim. E os exemplos históricos que ela cita mostram essa suposta flexibilidade tática. Fala que já fizeram a barba ser vista como algo horrível para mulheres,
Em outra época, promoveram um ideal de beleza feminina mais aristocrático, ligando isso, de propósito, à vaidade, ao luxo e a traços como ser perdular e arrogante. Caramba! Depois, um tipo descrito como débil e lânguido, que a atração por ele estaria ligada à tolice, à covardia. A ideia é sempre ligar o padrão de beleza a características de personalidade ou comportamento que, para um manipulador, são ruins, são destrutivas. Essa conexão entre a aparência e o caráter é um ponto-chave mesmo. Não é só fazer um tipo físico ser desejado. É através dessa atração fazer também ser desejado um pacote de valores ou comportamentos problemáticos. Isso. A beleza vira um jeito de promover dinâmicas de relacionamento ruins. A beleza aristocrática ligada à arrogância, ou a lânguida, à passividade. Atrai para o pacote todo. Exatamente isso. A estética é a isca para algo mais fundo. E a carta continua, descrevendo a tendência que eles viam como atual na época, lá nos anos 40, refletindo a era do jazz, a valorização de um tipo físico feminino, quase andrógeno, meio infantilizado até. E as consequências que o Fitafuso aponta são fortes. Esse padrão tornaria a beleza mais passageira, mais dependente da juventude extrema, o que aumentaria o horror das mulheres ao envelhecimento. Faz sentido, a pressão aumenta. E mais, sugere uma ligação com menor vontade ou até menor capacidade física para ter filhos. Ógeno, e as consequências é bem específica mesmo. A beleza fica fugaz, intensifica as pressões, principalmente para as mulheres, e essa ligação com fertilidade é apresentada como um resultado estratégico que o manipulador quer. Mas a crítica vai além do tipo físico, né? Pega a representação também. Sim, sim. A carta critica muito o que chama de nu explícito, não o verdadeiro nu na arte, na publicidade. As imagens retocadas, falsificadas, que criam uma ilusão. Mulheres que parecem mais firmes, mais magras do que a realidade permite. O ponto central dessa crítica é criar um ideal de beleza que é, em grande parte, artificial, inatingível. E para que direcionar o desejo masculino para algo que, como diz a carta, não existe? Parece até contraproducente, né? A lógica que apresentam é que isso serve para várias coisas ruins. Primeiro, aumenta demais a importância da aparência física na atração, deixando outras qualidades de lado. Certo. Segundo, como o ideal é quase impossível de achar na realidade, garante uma frustração, uma insatisfação que não acaba. Cria uma busca sem fim por um fantasma, tanto para quem deseja quanto para quem tenta se encaixar no padrão. Nossa, é uma receita para infelicidade mesmo. E para superficialidade nos relacionamentos. Exato. Essa distância entre o desejo que foi moldado e a realidade das pessoas cria um terreno fértil para a insatisfação. Entendi. Manipular o gosto não é só para direcionar a escolha, mas para criar essa frustração geral em volta da atração, da beleza. E isso nos leva a uma distinção ainda mais fina que a carta faz, sobre os tipos de desejo que um homem pode sentir, personificados em duas figuras imaginárias. Vênus terrena e uma Vênus infernal. A diferença não é só na aparência, é na qualidade do desejo que cada uma desperta. E nas consequências morais, relacionais. Vamos começar pela Vênus terrena. Como ela é descrita e como é o desejo ligado a ela? A Vênus terrena representa um tipo de mulher cuja beleza, cuja atração inspira um desejo que, segundo a carta, agrada ao inimigo, a Deus. Esse desejo, mesmo que seja forte, teria uma qualidade que se junta naturalmente com sentimentos como caridade, respeito, o desejo de casar. É descrito como tendo uma luz dourada de reverência e naturalidade. Mesmo que tenha obstáculos para a união, sabe? Tipo, ela já é casada ou é de outra classe social, o desejo em si não buscaria o mal de propósito. Entendi. O sofrimento viria da impossibilidade de fazer o bem, que seria o casamento legítimo. Não de uma vontade pelo proibido, pelo destrutivo. Então, o desejo pela Vênus terrena, mesmo quando não dá para realizar, não é corruptor por natureza. A essência dele está alinhada com o bem, com respeito pela pessoa, pela ideia do casamento. A dificuldade está nas circunstâncias, não no desejo. Exatamente.
É um desejo que, na sua base, poderia formar um relacionamento construtivo, amoroso, dentro do que a obra considera positivo, claro. É um tipo de atração que não precisaria ser eliminada, mas talvez reorientada, ou suportada com paciência, se não der para realizar de forma legítima. Certo. Agora, o contraste total. A Vênus infernal. O que define essa figura e o desejo que ela desperta? A Vênus infernal é o oposto completo. O desejo por ela é descrito como diferente na raiz, muitas vezes violento, obsessivo. A carta detalha características que o manipulador tentaria associar a ela e tornar atraentes. Um toque de animalidade, talvez mau humor, pirraça. Mau humor. Ou uma aura de dissimulação ou até de crueldade. O ponto-chave é que a atração pode se fixar em algo que, em momentos de clareza, o próprio homem veria como defeito, ou até feiura, mas com a manipulação descrita, essa característica negativa vira o foco da obsessão. Isso é muito estranho. A atração não pela virtude ou pela beleza comum, mas pelo defeito, pela transgressão, talvez pelo perigo. Como que a carta explica que algo objetivamente ruim ou feio vira o centro de uma atração tão forte assim? A explicação está na habilidade do manipulador de distorcer a percepção e de exacerbar uma obsessão particular na pessoa. Não é mais uma apreciação equilibrada, sabe? Vira uma fixação quase, fetichista num aspecto específico. Muitas vezes um que tem o sabor picante, do proibido, do mal. A atração pela Vênus infernal não busca harmonia, construção, bem mútuo. Busca intensidade, poder desequilibrado. Talvez uma cumplicidade no erro, na transgressão. O que se deseja aí não é o bem que a pessoa representa. É a própria excitação ligada ao que tem de sombrio e de desviante nela. E qual a utilidade estratégica dessa Vênus infernal, Profitafuso? A carta fala de papéis óbvios, mas tem um mais surpreendente também. O uso mais direto seria como prostituta ou amante. Levar o desejo para atos considerados pecado, para relações fora do casamento, que afastam dele ou o destroem. Sim, o esperado. Mas a carta destaca uma estratégia mais sutil e talvez mais perversa. Principalmente se o alvo for alguém religioso, com barreiras fortes para justificar pecados óbvios como adultério. Nesse caso, a tática pode ser induzir o homem a casar-se com a Vênus infernal. Casar com ela, mas por quê? Por que isso seria uma vitória para o manipulador se o objetivo antes era evitar o casamento ou promover a luxúria fora dele? Porque representa um jeito mais profundo e duradouro de chegar à ruína. Se os ataques diretos fornicação, adultério, masturbação falharam em corromper a pessoa ou destruir a paz dela, o casamento com a Vênus infernal é apresentado como um método indireto, mas muito eficaz. Ele coloca a fonte do conflito, da infelicidade, da tentação, dentro da estrutura que deveria ser de apoio, de santificação. Nossa, faz sentido. A carta descreve a infelicidade que vem disso como duradoura e de uma qualidade rara. Sugere um prazer sádico para o manipulador em assistir esse sofrimento longo, que nasce de uma união que parece correta por fora, mas por dentro é disfuncional, potencialmente destrutiva. É a estratégia do cavalo de Troia no relacionamento. Usar a própria instituição do casamento como veículo para a miséria contínua. Se não dá para impedir a entrada no forte, que é o casamento, garante que o inimigo entre junto. Exatamente. A união, em vez de ser força, vira uma arena constante de batalha, espiritual, emocional, minando os dois a longo prazo. Perfeitamente. O casamento com a Vênus infernal é mostrado como o auge dessa infiltração sutil. O objetivo não é mais só um desvio de momento. É criar um ambiente doméstico tóxico, onde o homem pode ser tentado a tratar a esposa como escrava, ídolo ou cúmplice, perpetuando dinâmicas de poder ruins, idolatria ou participação junta no mal. É uma vitória considerada mais refinada, mais prazerosa para essas forças da carta.
Bom, recapitulando então o que essa nossa análise da carta mostrou. Vimos um conjunto de táticas de manipulação bem elaborado, né? Começa explorando a psicologia da pessoa, como a percepção sobre o tempo da tentação, Uhum. passa por uma manipulação cultural enorme, tentando distorcer os padrões sociais de beleza, de atração, Sim. diferencia de um jeito sutil a qualidade dos desejos, mostrando como até a vontade de se unir pode ser pervertida a Vênus terrena contra a infernal. Correto. E termina com essa estratégia de usar o próprio casamento como armadilha de longo prazo, para gerar infelicidade e ruína. Sim. A análise mostra uma abordagem em camadas. Vai do micro para o macro e volta para o íntimo. Explora pontos fracos na percepção individual, nas influências culturais que a gente absorve e na natureza complexa do desejo humano. Mostra como, na visão da carta, forças externas podem tentar influenciar escolhas muito pessoais, mirando minar o bem-estar, a felicidade, a integridade das pessoas e dos relacionamentos. É um retrato sombrio, claro, mas bem detalhado de uma guerra psicológica no campo das atrações, dos afetos. Fica bem clara a sofisticação que a carta atribui a essas táticas, buscando sempre o caminho mais fácil ou a brecha mais eficaz para cada pessoa, para cada cultura. Pois é. E talvez uma reflexão final que essa leitura provoca na gente seja justamente sobre a nossa própria capacidade de discernir no meio de tanta influência. Se a gente levar a sério o que o Luiz descreve, mesmo que seja como uma alegoria, né? Como que as ideias culturais sobre o que é belo, o que é desejável, ideias muitas vezes moldadas por interesses comerciais, por modismos, ou como a carta sugere, por intenções mais obscuras. Como que essas ideias podem sutilmente entrar e direcionar escolhas que a gente acha que são totalmente nossas, como a escolha de com quem construir uma vida. Boa pergunta. Fica essa tensão, né, entre os ideais que a gente consome, muitas vezes sem criticar, e a busca por conexões humanas que sejam autênticas, que sejam construtivas. Onde que termina a influência de fora e começa a nossa escolha genuína? Fica aí pra gente pensar.